diferente. Eu vou contar duas histórias, uma sem muito sucesso e outra que deu muito certo. E para mostrar que que a gente não precisa de informática para resolver tudo. A primeira delas é a questão dos bens móveis do órgão que eu trabalho. O grupo que cuida dos móveis precisa viajar todo ano, verificar os móveis um por um, onde eles estão, qual prédio, qual sala eles estão, qual pessoa responsável. Tá? E durante o ano, as pessoas, os funcionários pedem, avisam que o determinado item, computador, impressora, móvel, cadeira, foi mudado de sala. Então eles atualizam o sistema, mas ainda é feita uma revisão anual pelos servidores responsáveis por isso. E dá muito trabalho isso. Tá? E eles pediram pra gente, existe alguma forma melhor de fazer isso? Não existe alguma forma automática? Não existe alguma forma da pessoa entrar numa sala com um bem público e identificar na hora que aquele bem está ali naquela sala? E quando essa pessoa mudar de sala, for para a sala do lado, já a central vai saber automaticamente que mudou, sem ninguém precisar preencher mais nada? E aí, infelizmente, a gente não achou um sistema eletrônico bom o suficiente para fazer isso que eles precisavam. Porque hoje tem sistemas de rádio que conseguem ler etiquetas em bens em qualquer lugar. Você ativa e ele, pá, dá uma lista na hora dos bens que estão ali próximo. Só que por rádio, pega da outra sala, pega da sala do lado. Então, eles não conseguem saber se uma cadeira foi movida de uma sala para outra sala, tá? E os sistemas manuais, por QR Code, exigem o movimento da pessoa, dela ir lá, passar, cadastrar, abrir o programa, enfim. Facilitam, mas eles queriam zero trabalho para todo mundo, porque são muitas pessoas durante o ano fazendo essa movimentação. Não achamos a tecnologia, infelizmente, só que aí depois do trabalho ficou aquela pergunta no ar, tá, mas por que precisa detalhado em cada sala? Por que eu preciso saber que uma cadeira está na sala? Não posso dizer que ela está na mesma cidade? Não basta dizer que o bem está na mesma cidade? Eles falaram, não, por questões legais, por atos e publicações, a gente tem que saber exatamente a sala, porque as pessoas, os funcionários são responsáveis pelos bens, e se eles sumirem, essa pessoa vai ter que pagar. E eu, pessoalmente, perguntaria, não dá para mudar esses atos? Não dá para detectar, porque o detector consegue detectar que está no prédio. Então, basta, né, detectar que está no prédio X e que saiu desse prédio e foi para outro prédio. Será que não é o suficiente para ver o mobiliário do órgão? E, no final das contas, não pode ser assim. Teve que continuar sendo minucioso, infelizmente. Mas, veja, é de se questionar, né? Outro caso foi o caso dos combustíveis. Os nossos oficiais de diligência recebem um veículo do órgão público e eles têm que abastecer o veículo. Quando eu entrei lá no começo, no órgão público, o abastecimento tinha que ser feito por eles e eles tinham que fazer 3 orçamentos de tempos em tempos e aí o órgão dizia qual dos 3 postos ele podia abastecer e aí ele ficava abastecendo e todo ano, várias vezes, ele tinha que fazer esses 3 orçamentos. O que era trabalhoso, porque muitos postos não passavam o preço pelo telefone e o nosso oficial tinha que sair de carro procurando os preços atuais e passando para a central. Só que a diferença de preço entre um posto e outro é mínima. No interior também havia um problema porque havia poucos postos, né? Então não havia muita disputa realmente do preço do combustível ali. Mas o órgão precisa fiscalizar, porque é o dinheiro público, então ele não pode simplesmente deixar que um funcionário, por exemplo, abasteça sempre no posto do primo. Ele não pode deixar que ocorram fraudes, né, que gastem o dinheiro público desnecessariamente, ou por preguiça que a pessoa sempre abasteça no posto mais caro. A minha solução era fiscalizar pontual, tá? Eu preferia que o órgão simplesmente monitorasse o preço dos abastecimentos, deixa os funcionários abastecerem livre, monitora os preços e vê se ele está dentro de uma faixa aceitável. Quem estiver saindo da faixa, o órgão entraria em contato e perguntaria o que está acontecendo. E aí pediria, não, muda de posto. Então você conseguiria manter todos os preços dentro de uma faixa esperada ali no serviço público. Mas haviam questões legais que não podiam ser mudadas. Surgiu uma solução. Teve uma empresa que assumiu o risco de mudança de preço dos combustíveis.
Então o órgão público fez, né, no caso, um orçamento com essa empresa global, fez uma licitação, fixou uma faixa de preços e essa empresa simplesmente diz: abasteça nessa lista de postos. É uma lista gigante que tem pelo estado inteiro. Então o oficial de diligência está livre para abastecer onde ele quiser e ele não precisa mais perder tempo fazendo os orçamentos. E o órgão público também sabe que é uma faixa esperada de preço que ele vai abastecer. Um valor global para toda a frota de veículos do estado. Isso facilitou a vida de todo mundo. Facilitou a vida da fiscalização, facilitou a vida do oficial de diligência. E não precisou inventar um app de preencher 3 orçamentos, né? Não precisou fazer todo um sistema. É importante que o laboratório pense em soluções administrativas para o problema, tá? Porque se você pensa em tecnologia, você vai para um lado. Se você pensa em solução administrativa, você vai para outro. Se você pensa em solução tecnológica, você vai atrás de empresas que resolvam aquele problema. Se você pensa em solução administrativa, você vai no seu órgão perguntar se uma lei pode ser mudada, se uma portaria pode ser mudada, se um ato pode ser mudado, se realmente existe aquele ato. Muitas vezes, quando você olha para o fluxo de trabalho, você vai descobrir que aquilo só existe por hábito, que não existe nenhum ato que obriga a fazer aquilo, ou que há uma interpretação errada, ou uma interpretação antiga de algum ato, de alguma portaria. As burocracias todas surgiram por um motivo, certo? Elas aconteceram em algum momento lá atrás, porque precisava ser feita uma fiscalização minuciosa, porque na época não havia sistemas informatizados, então o único jeito era usar uma pessoa. Então toda burocracia tem uma razão de existir. Só que é necessário que você olhe hoje e se pergunte o que está acontecendo. Tá? Um grande exemplo disso é que na digitalização dos serviços públicos, muitas coisas acontecem em uma fração de segundo no sistema digital. E aí você se pergunta, por que isso existe? Tá? Um exemplo bem simples. Digamos que tem um formulário para ser preenchido, e esse formulário passa para a pessoa B e C e volta para a original. E aí, com a digitalização, o formulário é preenchido automaticamente. A pessoa não precisa mais se preocupar em preencher. E a fiscalização, a pessoa que antigamente olhava no papel 1 a 1, ela não precisa fazer mais também. Ela só vai receber um alerta se tiver algo errado no formulário original. Só que o formulário original já não entra mais errado. Então essa pessoa não precisa mais fazer a fiscalização. Nem o sistema fiscaliza mais direito, é automático. E aí volta para a pessoa original em frações de segundo. E aí você se pergunta, tá, mas por que existia todo esse sistema de fiscalização se eu nem fiscalizo mais, se o computador está autorizando tudo 100%? Então chega o momento do laboratório perguntar por que esses fluxos existem, tentar entender o motivo real do fluxo, por que é feito aquilo, e se perguntar, dá para mudar? Dá para mudar essa forma administrativa?